Uma coisa é certa, se você não tem um problema para resolver hoje na sua vida, você não deve estar vivo. Todos nós, a todos os momentos, todos os dias, temos problemas a resolver na vida. Talvez você esteja procrastinando para resolver isso na semana que vem, no final do mês, ou no final do ano, ou quem sabe no ano que vem. Ou talvez você já esteja demorando para resolver esse problema, já esteja procrastinando desde o ano passado, ou já está há 5 anos para resolver isso e não consegue resolver esse problema. Porque no fundo uma coisa é certa, tudo muda a todo instante. Nós sempre temos algo para resolver e isso sempre implica numa mudança. Se você for parar para pensar, como vamos colocar essa régua como exemplo, nós temos de um lado um problema para ser resolvido. E para a gente resolver esse problema, a gente tem que fazer alguma mudança no nosso comportamento. Senão é impossível de resolver, até porque você só tem esse problema porque você tem esse comportamento, essa forma de pensar ou essa forma de agir. Então pensa comigo, se você tem um problema de um lado, você precisa compensar fazendo alguma alteração. A questão é que quanto maior for o seu problema, quanto mais tempo você demora para resolver, maior o problema se torna, maior ele fica. E quanto maior for o problema, mais difícil vai ser o processo de mudança, porque o esforço para mudar vai ter que ser muito maior. Agora, quando você tem um problema e rapidamente você resolve ele ou vai buscar uma solução, é muito mais fácil. É mais fácil você resolver um problema menor ou que está há pouco tempo te incomodando do que resolver um problema que você está carregando há 1, 3, 5, 10 anos na vida. Então, se você não toma uma atitude, não muda a forma de pensar, não muda um comportamento, dificilmente você vai conseguir resolver um problema. E aí, essa aqui é a questão, essa é a brincadeira da régua. De um lado você tem um problema e do outro lado você tem uma mudança necessária para resolver esse problema. Você sofre com ansiedade, por exemplo? Maravilha! Ou você resolve esse problema ou ele vai ficar cada vez pior. Você tem dificuldade com indecisões ou muito medo? Que ótimo! Ou você resolve esse problema e muda alguma coisa no seu comportamento, ou ele vai ficar cada vez pior. E esse é o paradoxo dos nossos problemas. Todos os dias a gente tem algo novo a resolver, temos alguma mudança para fazer, porque é certo que tudo muda a todo instante, o mundo muda, você muda, queira ou não. A questão é se você consegue planejar melhor essa mudança para conseguir resolver os seus problemas de forma mais tranquila e harmônica, digamos assim. Por que parece tão difícil mudar um comportamento, um pensamento, uma forma de pensar, um hábito ou algo nesse sentido? Por que parece ser tão difícil? Geralmente 80% das pessoas travam ou ficam estagnadas na primeira fase da resolução do problema, na primeira fase desse processo de mudanças para que você consiga resolver o problema. Ou então o pior, as pessoas vão direto para a fase 3, desse processo de resolução do problema. E aí não conseguem ter consistência e não conseguem se manter fazendo as ações necessárias para conseguir resolver esse problema que está incomodando. Mas basicamente nessa série de 3 vídeos eu vou te explicar de maneira bem simples e fácil de entender como que você consegue resolver qualquer problema. Através de 3 fases e cada fase tendo alguns estágios para você pensar, refletir e entender como que acontece ou como que você pode pensar sobre essa mudança e como que você pode resolver os problemas de maneira mais fácil, de maneira mais simples ou pelo menos com menos dificuldade no seu dia a dia. Meu nome é Patrick Nazário, eu tenho um doutorado em comportamento humano e nos últimos 13 anos eu dediquei a minha vida a treinar pessoas para que elas melhorem as suas inteligências emocionais e consigam realizar mais e alcançar de fato a vida que a gente sonha. Mas vamos direto para esse primeiro vídeo que eu vou falar sobre a fase número 1, a fase número 1 para você resolver qualquer problema, que é a fase do despertar. Nessa fase existem 3 estágios. Você vai passar por 3 estágios. O primeiro deles é o inconsciente, é o incômodo inconsciente. Nesse estágio você não tem a consciência do que está acontecendo, mas algo dentro de ti, no subconsciente, no inconsciente, já está alertando, já está mudando e está gerando uma tensão ou um estresse. É quando as pessoas olham para você e falam assim, poxa Patrick, você está diferente, você está mais triste, você está mais reativo, está mais grosseiro, está mais chato, está mais infeliz, está mais desanimado, parece que tu está indisposto. E aí tu olha assim, não, eu tô normal, eu tô igual a sempre, continuo sendo quem eu sempre fui.
Então as pessoas do lado de fora já começam a sentir que alguma coisa está te incomodando, ou seja, o problema já está instalado dentro de você, mas você ainda não tem a consciência. Por isso que nesse primeiro estágio é o que a gente chama de inconsciente, é o incômodo inconsciente. O incômodo já existe, o problema já foi instalado, já está ali, só que você ainda não tem a consciência. E esse problema pode vir de diversas fontes, como por exemplo o seu emprego, o seu trabalho, a sua falta de segurança com o futuro que está aí por chegar, problemas de relacionamento, de saúde, enfim. Diversas questões trazem problemas para o nosso dia a dia. E aí a gente não percebe, mas eles vão se instalando dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo. E aí essa fase do inconsciente a gente não percebe, mas as pessoas ao redor já começam a perceber algumas mudanças de comportamento, algumas mudanças de humor, como aquela que eu citei, as que eu citei, por exemplo, de reatividade, agressividade, ansiedade, tristeza, infelicidade. Você começa a reclamar muito mais das coisas, começa a ter uma visão mais pessimista. Isso já é um sinal de que alguma coisa está incomodando. Esse é o primeiro estágio da primeira fase. No segundo estágio, você começa a ter um pouco mais de consciência. É quando esse incômodo começa a se tornar mais consciente. Você começa a perceber que você realmente está ficando mais ansioso. Você para e pensa, poxa, realmente, eu estou mais ansioso, eu estou mais indisposto, eu ando mais infeliz, eu realmente tenho reclamado um pouco mais das coisas. Mas esse estágio 2, esse segundo estágio, é uma transição. Então você ainda fica no inconsciente e às vezes você traz a consciência desses problemas que estão ali, daqueles incômodos que estão chegando. O terceiro estágio é quando você começa a ter a consciência de fato do problema. É quando você entende e começa a ter a consciência da onde está vindo esse problema. E aí você para e pensa, realmente, eu ando mais ansioso, eu estou mais infeliz, eu estou mais indisposto, eu estou mais reclamão, enfim, mas eu sei por quê. Isso tem a ver com o meu emprego, tem a ver com o meu trabalho, eu não sei se eu vou continuar trabalhando, se eu vou perder o emprego, eu não sei se de repente não é hora de eu acabar com esse emprego e abrir o meu próprio negócio, ou começar um projeto paralelo que eu sempre sonhei, mas deixei de lado durante muito tempo. De repente eu sei que esses incômodos eles estão sendo reflexo do relacionamento que está sendo mais difícil nos últimos tempos, seja com a família, de repente é com o filho, de repente é com o marido, de repente é com a esposa, ou então tem a ver com a saúde física, de repente você está percebendo na frente do espelho que não é o corpo que você desejaria ter, você está percebendo algumas mudanças que não estão te agradando, de repente tem a ver com o lado financeiro, com dinheiro, você está apertado, não consegue ver uma prosperidade financeira no futuro, você está com medo de repente de ficar sem dinheiro ou de quebrar financeiramente, não sei. Mas no terceiro estágio você começa a ter consciência do real problema por trás desses incômodos. Então basicamente são esses três estágios. Você vai ter o incômodo inconsciente, quando você não tem consciência do que está te incomodando, mas ele está ali, está instalado esse incômodo e as pessoas ao redor são um bom termômetro para te alertar sobre isso. O segundo estágio é quando você começa a ter consciência, você percebe e reconhece em você mesmo que você está sendo mais ansioso, está sendo mais reclamão, está mais infeliz, está com uma indisposição diária, você está conseguindo ter consciência desse incômodo. E aí no terceiro estágio é quando você tem a consciência do problema. É quando você, depois de algum tempo, alguns minutos ou talvez algumas horas, você para, pensa, reflete conscientemente e percebe da onde vem esse problema, da onde está surgindo. Será que tem a ver com a minha saúde física, saúde mental? Tem a ver com os relacionamentos, com família, com a saúde, com as finanças, com o meu trabalho, meu emprego? E aí você começa a entender de fato da onde está vindo esses incômodos. Essa é a primeira fase do processo para você resolver qualquer problema, que é a fase do despertar. Quando você sai do inconsciente e começa a entrar no consciente. E aí sim você começa a melhorar a forma de entender a você mesmo, entender os seus problemas, para continuar e ir para a segunda fase que eu te explico no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo,
dá um like aí, curte o vídeo, compartilha com alguém, deixa um comentário sobre o que você achou desse vídeo. E não esquece, no próximo vídeo eu vou te mostrar, vou te ensinar, explicar como que funciona a fase número 2 para você resolver qualquer problema, beleza? Curte, comenta e compartilhe e eu te vejo em breve. Tchau, tchau!